PSB. Senhor presidente. Senhor presidente, PSL, antes de orientar, senhor presidente, só para avivar a memória aqui da esquerda, prováveis candidatos laranjas na eleição de 2018. PSL, 15%, PT, 11%, PP, 12%, MDB, 14%, PSDB, 2%, PR, 23%. Então, pessoal da esquerda, não tem ninguém santo aqui dentro não, tá? Tem laranja em tudo quanto é partido. Aqui no PSL tiveram os candidatos laranja, mas a grande maioria foi eleito honestamente. O PSL aumenta não, senhor presidente. A mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Você provavelmente já ouviu essa frase antes, né? Falando sobre como não basta você agir, mas tem que parecer que você está de acordo com os seus atos. E você teve esse vídeo aqui que está circulando da deputada federal Soraya Manato, do PSL, falando sobre o laranjal do PSL. E o que ela defende aqui, o que ela diz aqui, é basicamente que, bem, o PSL é corrupto, mas não é o único. Quero analisar com vocês essa questão hoje, né, da corrupção e de como o brasileiro lida com isso. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu quero fazer uma retificação do vídeo de ontem que eu fiz sobre a estratégia das tesouras do Olavo de Carvalho. Eu fiz um vídeo explicando, né, a relação entre diferentes personalidades brasileiras conservadoras e liberais e o vínculo que elas têm com o pensamento do Olavo de Carvalho, com a doutrina dele, com as ideias malucas que ele possui sobre a sociedade. E nesse vídeo eu mencionei que o Pondé e o Rodrigo Constantino são olavistas. Eu não tenho nenhum elemento para dizer que eles foram alunos do Olavo de Carvalho, que eles estudaram com o Olavo de Carvalho. Mas, por um lado, Rodrigo Constantino, embora seja um ácido crítico do Olavo de Carvalho há muito tempo, desde 2007 até onde eu pude descobrir, ele reproduz ideias do Olavo de Carvalho. Ou seja, mesmo ele não sendo um aluno do Olavo de Carvalho, ele propaga ideias olavistas, o que no final das contas dá no mesmo. Você não defender a figura do Olavo, mas defender as ideias dele, que são ideias malucas, que são ideias desconectadas da realidade, que são teorias conspiratórias, dá no mesmo efeito. E o Pondé, por outro lado, tem a formação tradicional de filosofia, fez faculdade de filosofia, é doutor em filosofia, ou seja, tem uma trajetória acadêmica em filosofia e atualmente é um crítico do Olavo de Carvalho também. Em algum momento ali, entre 2017 e 2018, o Pondé teceu elogios ao Olavo de Carvalho e isso ajudou a legitimar a imagem do Olavo de Carvalho como filósofo. Não foi alguém que chegou aqui e contestou o Olavo como a gente contesta, né, dizendo que ele não é um filósofo, porque ele não é de fato. Ele foi lá e deu esse verniz de legitimidade sobre o Olavo de Carvalho. Então ele contribuiu para essa fama do Olavo também, de certo modo. Então esclarecer esses dois pontos aqui. Então vamos entrar nessa fala aqui da Soraya Manato sobre o PSL. O que ela fez nessa fala foi, primeiro, reconhecer o crime, de que há um laranjal no PSL mesmo, de que havia candidaturas fantasmas no PSL, ou seja, ela reconheceu. Agora é importante investigar e talvez interrogar a Soraya para saber o que ela sabe sobre isso. Porque ela vai lá e apresenta os dados, né? Por tantos por cento de laranjas no PSL. Ela vai lá e fala. E daí ela apresenta dados de outros partidos, dizendo assim, olha, nós cometemos o erro, os outros cometeram o erro, portanto a gente está na média, né? Tudo bem, né? A gente tem laranjal, mas os outros também têm laranjal. E essa é uma falácia bastante conhecida na lógica, que é o tu quoque. Você também. Se você cometeu, então o meu erro está legitimado. Se você errou, eu posso errar também. E isso não vale. Isso não é um argumento. Isso não serve como justificativa de fazer merda. E o que se agrava e o que piora a situação do PSL, primeiro porque é o partido do presidente. Essa tentativa dele de se afastar do partido agora, de mudar de partido, não fala do partido, não fala do Bivar porque estão queimados. Até ontem, inclusive, o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, foi alvo de busca da Polícia Federal, buscaram na casa dele e numa gráfica usada da campanha. Então o que o Bolsonaro quer fazer é se afastar desse escândalo, que é mais um dos escândalos no qual ele está relacionado. O que certamente não vai funcionar. Porque se houver um escândalo generalizado de laranjas no PSL, o Bolsonaro, enquanto candidato do PSL, alguém que se elegeu por esse partido e que atualmente é do partido, isso vai respingar, obviamente, no Bolsonaro. O problema não é só a corrupção, porque já é um problema grave. O problema é que você tem um candidato como o Bolsonaro que arrotava honestidade. Um dos bordões do Bolsonaro é me chama de corrupto porra. Então isso é um agravante. Para o brasileiro médio, pelo menos, há um certo grau de tolerância com a corrupção. A gente percebe isso no dia a dia, no trato cotidiano, na política. Basta a gente pensar no caso do Maluf, né, que rouba mais faz. Então há um certo grau de tolerância à corrupção no Brasil. O problema para o brasileiro é a hipocrisia, ou quando a hipocrisia é descoberta. Então você vai lá e fala que não é corrupto, daí descobrem que você é corrupto. Isso aí não cai bem para o brasileiro. Se você é corrupto e confessar que é corrupto, como fazia o Maluf, tudo bem, você pode fazer isso. Você vai lá e faz. Você vai lá e rouba mais faz.
O problema é quando você diz que não é corrupto e descobre que você é corrupto. Isso aí queima completamente a pessoa. O único atributo que o Bolsonaro tinha na cabeça do brasileiro é que ele não era corrupto. E quando você descobre que ele está envolvido com um partido que tem corrupção, que familiares do Bolsonaro possivelmente também são corruptos, isso afeta sim o Bolsonaro. Isso afeta o único atributo que ele possuía, a única qualidade que ele arrotava por aí. E isso sim para o brasileiro é um pecado mortal. Ser corrupto não, mas dizer que você não é e ser, aí sim, putz, aí não tem perdão. Vale destacar que a corrupção ela está presente em todos os sistemas políticos, em todos os regimes, em todos. Em maior ou menor grau. Há países que são muito mais corruptos que o Brasil, há países que são profundamente corruptos, onde você não faz nada se não tiver algum tipo de suborno, algum tipo de esquema, e há países que são muito menos corruptos que o Brasil, mas isso se deve à transparência, isso se deve a mecanismos de controle para que as pessoas, os cidadãos, possam acompanhar o que os políticos fazem. Quanto maior a transparência, quanto maior a liberdade de imprensa, quanto mais acesso os cidadãos têm àquilo que os políticos fazem, menor costuma ser a corrupção. Tem a ver com visibilidade. Você poder acompanhar o processo político e fiscalizar o processo político. A gente tem um presidente que se contradiz nesse sentido de corrupção, ele está atuando de modo a proteger o filho dele agora, que vai favorecer esquemas de corrupção também. Então ele não apenas não é completamente limpo, como ele está permitindo agora uma estrutura que permitirá esquemas futuros. Ao blindar o filho dele, o Flávio Bolsonaro, na questão da rachadinha, na questão do Queiroz, ele está blindando corruptos futuros. Falando em rachadinha também, o que você teve ontem foi uma denúncia envolvendo o Gil Diniz, conhecido como Carteiro Reaça. O Gil Diniz, ele é atualmente deputado estadual pelo PSL, é o líder do PSL na Assembleia Legislativa de São Paulo, e ele foi apoiado pelo Nando Moura. O Nando Moura declarou o voto ao Gil Diniz, e agora está sendo acusado de rachadinha. Um ex-assessor dele, o Alexandre de Andrade Junqueira, fez uma denúncia na Procuradoria-Geral da Justiça, em São Paulo, falando desse esquema de rachadinha lá. Ele diz o seguinte aqui, olha: presenciei por várias vezes a circulação de dinheiro em espécie e o pagamento de diversas contas particulares com esse dinheiro oriundo da rachadinha. Isso segundo o Junqueira, segundo esse ex-assessor do Gil Diniz. Outro detalhe é que o Gil Diniz é um dos mais próximos ao Eduardo Bolsonaro, é amigo do Eduardo Bolsonaro. E outra denúncia também envolvendo o Gil Diniz é de que há uma funcionária fantasma lá, que seria uma amiga do Gil Diniz, que recebe um cartão alimentação de R$ 1.500 em troca de dar seu nome para desconto do salário. Agora, possivelmente vai haver uma investigação em relação a isso, né, em relação ao Gil Diniz. Ele se defende dizendo que não tem nada disso, né? Ele fala aqui o seguinte, o Gil Diniz diz o seguinte: meu gabinete é um dos mais enxutos da Alesp e estou entre os 10 deputados estaduais que menos gastam recursos públicos. Essa é a alegação do Gil Diniz, a defesa dele. Então você tem uma denúncia agora de rachadinha no gabinete dele, será preciso investigar, né? De preferência que haja de fato investigação, que não seja abafada, que não seja posta na geladeira também, como foi a investigação do Flávio Bolsonaro. Eu me lembro de um documentário, gente, chamado Manda Bala. Talvez encontre na internet, porque eu me lembro que era proibido no Brasil esse documentário, uma época aí, que trata do crime organizado, que trata da política no Brasil também, de políticos coronéis da política. E tem uma cena no qual um traficante de drogas diz o seguinte, que ele dizia que se ele estava no tráfico de drogas, porque o bandido da caneta, né, os corruptos, políticos corruptos, de certo modo legitimavam isso. Porque o roubo da caneta de um político é de muitos milhões, enquanto que um roubo de um traficante de uma boca de fumo é pouco. Do mesmo modo que o argumento da Manato, da deputada Manato, não é válido, o do Cochrane, né? Se você faz, também posso fazer, o argumento do traficante também não é válido. Não é porque o político rouba que eu posso roubar também, não é porque o político faz alguma coisa errada que eu posso fazer errado. Mas certamente o impacto da corrupção no Brasil afeta de maneira generalizada o brasileiro. Porque boa parte da indignação do brasileiro tem a ver justamente com isso, de você saber que você está pagando altíssimos impostos, nos países com os maiores cargas tributários do planeta, você paga altíssimos impostos e você não vê esse dinheiro voltando para você. Você não vê porque esse dinheiro se dilui de muitos modos, e um deles é através da corrupção. É você saber que você paga um imposto e daí você vai ter um deputado estadual que vai pegar o dinheiro público e esbanjar, e roubar esse dinheiro, o que é pior ainda, né? Mais do que você gastar o dinheiro de maneira legítima dentro do esquema político, é você pegar esse dinheiro e roubar esse dinheiro. A grande revolta dos brasileiros nos últimos anos tem a ver com isso, tem a ver com corrupção, com sucessivos escândalos que vai deixando o brasileiro cético em relação à política. Como é que eu posso confiar nessas pessoas? São todos iguais. E quando a deputada Manato fala assim, não tem nenhum santo por aqui, querendo dizer que todo mundo rouba, isso não ajuda nem um pouco a reverter essa imagem. Não ajuda nem um pouco você, cidadão, eleitor, na hora de votar em alguém, você, pô, mas todo mundo é igual? Todo mundo, você não tem nenhum santo, em quem eu voto? Quem rouba menos? Essa fala da deputada é péssima, ela é péssima. Primeiro porque ela reconhece o crime, ela reconhece que o PSL tem um laranjal mesmo, e isso afeta diretamente o Bolsonaro. Quando você tem um presidente que é de um partido que é corrupto, isso afeta o presidente também.
Afetava antes e afeta agora. Quando você extrapola isso para todos os políticos, a gente roubou, mas os outros nem roubam, cara, isso tira completamente a credibilidade dessas pessoas. A pouca credibilidade que eles têm. Porque já há um espírito antipolítica no Brasil, já há um espírito de descrença, já há um espírito de desamparo, de não ter nenhuma perspectiva de que aquilo ali vai melhorar. Eu já mencionei esse livro aqui várias vezes recentemente, porque eu estou relendo agora, Why Nations Fail, que em português se chama Por que as Nações Fracassam, do Acemoglu e do Robinson. É um livro interessante porque ele tem uma visão sobre as instituições. E segundo eles aqui, a tese deles central é que países fracassam ou são bem-sucedidos por causa das instituições desses países. Se você tem instituições que favorecem uma elite ou um grupo específico, o cidadão vai perder no final. O cidadão não vai se sentir seguro e não vai se sentir estimulado a empreender, a tentar melhorar de vida, porque ele sabe que há uma série de entraves que não dão acesso a uma vida melhor. As instituições travam a vida dos cidadãos. E segundo ele, é o que você vê no México, por exemplo, é o que você vê na Coreia do Norte, é o que você vê no Brasil, é o que você vê em países em desenvolvimento. Por outro lado, os países que prosperam, os países que dão certo, são os países que têm instituições sólidas e que redistribuem as oportunidades, redistribuem o acesso às pessoas. E tem a ver com transparência também, como eu disse no começo. Tem a ver com você saber que você vai eleger alguém e que você vai poder fiscalizar essa pessoa, que se ela cometer um crime, se ela cometer um erro, ela vai ser punida. Esse livro aqui é de 2012, e quando ele escreveu o livro, ele menciona brevemente o Brasil. E há uma expectativa de que haja uma reforma institucional no Brasil, que tudo indicava nessa direção, que pela primeira vez o Brasil poderia ter instituições mais sólidas e que dessem acesso aos mais pobres a oportunidades. Bem, ele errou, né? A gente percebe que ele errou. Esse otimismo que havia em torno do Brasil ruiu nos últimos anos, tanto internamente, tanto de brasileiros, que eu percebo que há um desalento entre os brasileiros em relação ao futuro e também exterior, o mundo, o modo como o mundo olha para o Brasil. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa fala da deputada Manato, de que não tem nenhum santo na política, todo mundo rouba, normal, tudo bem, todo mundo rouba, sobre a relação do Bolsonaro com o PSL, se isso vai contaminar o Bolsonaro de algum modo, né? Se você ainda tem uma ilusão de que ele seja completamente honesto, e também sobre essa denúncia contra o Gil Diniz, o carteiro Reaça, que agora está com uma denúncia de que ele teria rachadinha na Assembleia Legislativa de São Paulo, no gabinete dele, e ele é muito próximo do Eduardo Bolsonaro e é do PSL, é do partido do Bolsonaro. O que você pensa sobre isso, sobre essas questões envolvendo corrupção? Se a gente pode ter alguma expectativa de que isso vai melhorar no futuro, possa ter uma reforma institucional no Brasil, que fortaleça as instituições, transparência, o que você pensa? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!